Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos dar início a uma nova série do nosso canal que vai falar sobre análise combinatória. Na aula número 1, nós vamos conhecer um pouco sobre o que é análise combinatória e sobre as formas que nós temos de representar e solucionar os chamados problemas de contagem. Então vamos começar falando um pouco sobre o surgimento da análise combinatória. O motivo que levou ao desenvolvimento da análise combinatória foram os chamados jogos de azar no século XVII. Isso impulsionou bastante as pesquisas e os estudos a respeito dos problemas que envolviam contagem. Por solucionarem problemas com jogos de azar, os matemáticos franceses Blaise Pascal e Pierre de Fermat, eles impulsionaram e deram contribuições significativas para o desenvolvimento dessa parte da matemática. Mas, afinal de contas, o que é, de fato, a análise combinatória? Bem, a análise combinatória ela é uma parte da matemática que estuda e desenvolve métodos para a resolução de problemas que envolvem contagem. O que nós vamos fazer nessa aula inicial é aprender alguns princípios, como a chamada árvore das possibilidades, as tabelas de dupla entrada e o chamado princípio fundamental da contagem para resolver esses problemas de contagem. Ok? Vamos para a próxima tela da nossa aula de hoje. Existem diferentes maneiras de nós resolvermos os chamados problemas de contagem. A princípio, nós vamos começar trabalhando com 3 delas. Nós vamos resolver alguns problemas que envolvem a chamada árvore de possibilidades, as tabelas de dupla entrada e o chamado princípio multiplicativo. Vamos para o primeiro exemplo da nossa aula de hoje, que diz o seguinte: Lucas foi a uma concessionária comprar um carro. Para determinado modelo, ele poderia escolher entre 3 cores e 2 tipos de motor. Quantas possibilidades diferentes ele teria para escolher esse modelo de carro nessa concessionária? Então vamos começar resolvendo esse problema usando uma técnica que é a chamada da árvore de possibilidades. Vamos colocar aqui. Bem, ele foi comprar um carro. Esse carro poderia ser de 3 cores. Vamos fixar aqui 3 cores. Vamos dizer que o carro pode ser amarelo, vermelho ou preto, ok? Ele diz também que para cada cor dessa, ele teria 2 tipos de motores. Então, vamos supor que ele possa comprar o carro amarelo do motor 1.0 e 1.6. A mesma coisa vai acontecer com o vermelho e com o preto. Ele pode comprar com os motores 1.0 ou 1.6. Então, vamos colocar aqui, ó, o carro amarelo pode ter motor 1.0 ou 1.6, o vermelho 1.0 ou 1.6 e o preto também motor 1.0 ou 1.6. Agora, a gente vai começar a listar aqui ao lado as possibilidades que Lucas tem para comprar esse carro em cada uma das cores. Então, primeiro, ele pode comprar o carro amarelo com motor 1.0, está aqui uma possibilidade, ou comprar o carro amarelo com motor 1.6. A gente já tem aqui 2 possibilidades de compra. Mas o que podia acontecer ainda? Ele poderia escolher o carro vermelho. E aí o carro vermelho também pode vir equipado com motor 1.0 ou com motor 1.6. Então ele teria mais 2 possibilidades, já com um total de 4. E por fim, se ele escolhesse o carro preto, ele também poderia comprar com motor 1.0 ou com motor 1.6. Então se eu contar, aqui ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades diferentes para a compra desse carro, ok? Outra técnica que nós poderíamos usar para resolver esse tipo de problema é a chamada tabela de dupla entrada. Vamos colocar aqui. Nessa tabela eu vou listar aqui as cores e o tipo de motor. Você sabe que o motor pode ser aqui, ó, 1.0 ou 1.6. Aí vamos pegar a primeira cor, a cor amarelo. Eu posso comprar o carro aqui amarelo com motor 1.0 e aí eu já tenho aqui uma possibilidade de compra, ou o carro amarelo com motor 1.6. Eu tenho minha segunda possibilidade de compra. Mas eu também poderia comprar o carro na cor vermelho com motor 1.0. Eu teria minha terceira possibilidade. Ou o carro na cor vermelho, só que com motor 1.6. Eu teria aqui a minha quarta possibilidade. E por fim, ele poderia escolher o carro preto com motor 1.0 ou o carro preto com motor 1.6.
Então, se eu observar a minha tabela, eu também tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades de escolha para a compra desse carro. E a última forma que a gente vai utilizar para resolver esse problema é usando o chamado princípio multiplicativo. Esse princípio ele diz o seguinte: quando determinado evento ocorre através de duas ou mais etapas sucessivas, o total de chances de ele ocorrer é o produto entre as possibilidades de cada etapa. Quantas etapas tem esse problema? Duas, que é escolher a cor do carro e depois o motor. Então vamos colocar aqui, ó. A primeira etapa é escolher a cor do carro. A segunda etapa do meu problema é escolher a cor, ou melhor, escolher o motor. Para escolher a cor, eu vou ter três possibilidades, que a gente fixou aqui que ele pode ser amarelo, vermelho ou preto. Para escolher o motor, eu tenho duas possibilidades, pode ser 1.0 ou 1.6. Se eu multiplicar aqui essas possibilidades das etapas, 3 vezes 2, vai me dar um total de 6 possibilidades. Então deu para perceber que independente do método que você usa para responder o problema de contagem, você chega à mesma resposta. Pela árvore das possibilidades, eu vou ter 6 possibilidades aqui para comprar esse carro. Pela tabela de dupla entrada, eu também vou ter 6 possibilidades. E utilizando o princípio multiplicativo, eu também vou encontrar 6 possibilidades. Vamos para a próxima tela da nossa aula de hoje. O chamado princípio fundamental da contagem, ele se divide em dois outros princípios, que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. O que é o princípio aditivo? Sempre que há algum problema você precisar decidir entre se vai usar, aproveitar ou ter uma coisa ou outra, eu estou aí usando a ideia de adicionar. Quando eu quero uma coisa ou outra, eu estou adicionando possibilidades. Já quando eu tenho problemas que remetam à ideia de querer uma coisa e outra, que um evento e outro aconteça, eu estou trabalhando com o chamado princípio multiplicativo. Vamos ver duas situações de problemas que envolvem tanto o princípio aditivo na primeira, quanto o princípio multiplicativo na segunda. Então vamos lá. No primeiro problema, no exemplo número 2, nós temos o seguinte: João tem 3 sapatos e 2 tênis. De quantas maneiras diferentes ele pode se calçar? Aí eu paro e penso. É óbvio que João não pode usar um sapato e um tênis ao mesmo tempo. Seria impossível ele colocar o sapato e o tênis ao mesmo tempo. Então, o que é que tem que acontecer? Ou o João usa o sapato, ou o João usa o tênis. Então, observa aí que o conectivo ou está implícito no problema. Ou ele vai querer uma coisa ou outra, ou ele vai usar um sapato ou um tênis. Então, o meu problema tem duas etapas. A primeira é que o João escolha um dos sapatos para sair, ou a segunda que João escolha um dos tênis para sair. Logo eu vou ter o seguinte: para a escolha do sapato, ele tem 3 possibilidades. Se eu adicionar com a escolha dos tênis, ele tem mais 2 possibilidades. Então, somando aqui as possibilidades que ele tem para escolher sapato com as que ele tem para escolher tênis, eu vou ter um total de 5 possibilidades de escolha. Então, nós temos aí um exemplo que mostra de maneira bem clara quando usar o chamado princípio aditivo, ok? Vamos agora para o exemplo número 3, que diz o seguinte: uma loja de telefones oferece 3 modelos de telefone celular, 2 planos de tarifa e 3 formas de pagamento. Quantas possibilidades diferentes uma pessoa tem para comprar um telefone nessa loja? Então, agora, a pessoa ela vai comprar um telefone. Ela tem 3 modelos que ela pode escolher, 2 planos diferentes e 3 formas de pagar. Quando a pessoa vai comprar o telefone, ela vai ter que escolher um modelo, depois escolher uma tarifa e depois escolher uma forma de pagamento. Então, observa que ela vai escolher a primeira coisa e a segunda e a terceira. Então, o conectivo e ele está implícito aí durante o processo que a gente faz de contagem. Então, a gente tem aí um problema que envolve o princípio multiplicativo. Quais são as etapas do meu problema? Bem, primeiro ele vai escolher o modelo, depois a tarifa e, por último, o pagamento. Pelo princípio fundamental da contagem, basta que a gente coloque aqui as possibilidades de cada etapa dessa e depois multiplique para a gente encontrar o total de possibilidades que eu vou ter
para que esse evento aconteça? Então vamos lá, modelos. É dito na questão que são 3. A tarifa tem 2 planos de tarifa e o pagamento pode ser feito de 3 formas diferentes. Se eu multiplicar aqui, 3 vezes 2 vai dar 6, 6 vezes 3 vai dar 18. Então, essa pessoa tem 18 possibilidades diferentes para comprar esse telefone nessa loja, ok? Vamos para a próxima tela da nossa aula de hoje. No exemplo número 4, nós vamos começar a empregar o princípio multiplicativo para resolver alguns problemas de contagem. Então, no exemplo 4, nós temos o seguinte. Utilizando os algarismos 1, 4, 5, 7 e 8, é possível formar quantos números com, na letra A, 3 algarismos? Então, vejam só. Eu quero formar números que tenham 3 algarismos, mas eu só posso usar os algarismos 1, 4, 5, 7 e 8. Então, esses números, ele vai ter o algarismo da centena, vai ter o algarismo da dezena e vai ter o algarismo das unidades. O que é que a gente vai ver agora? Quantas possibilidades de escolha a gente tem para preencher cada casinha dessa aqui, já que ele tem que ter 3. Para escolher aqui, o primeiro algarismo, o das centenas, eu posso escolher entre qualquer um desses que estão aqui, porque ele não fala que a gente não pode repetir algarismos. Por exemplo, eu podia formar aqui o número 1, ou seja, 111. Ou o número 447, 447. Então, para preencher a primeira casa, a gente tem um total de 5 possibilidades, já que nós podemos usar qualquer um dentre os algarismos 1, 4, 5, 7 e 8. Para a segunda casa, nós também temos 5 possibilidades e para a terceira casa, mais 5. Multiplicando as possibilidades entre as etapas, nós vamos ter 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, seria possível formar 125 números com 3 algarismos, sem considerar que eles não poderiam ser repetidos, né? Eles podem ser repetidos 2 vezes, 3 vezes, do jeito que a gente quiser. Agora, vamos impor uma condição. Vamos dizer o seguinte, que a gente quer formar, melhor dizendo, números que tenham 3 algarismos, só que agora eles têm que ser distintos. Eu não posso mais, por exemplo, formar 111. Eu tenho que ter algarismos distintos na casa da centena, dezena e unidade. Então vamos colocar aqui, novamente eu vou ter um algarismo nas centenas, mais um nas dezenas e mais um algarismo na casa das unidades. O que é que vai acontecer? Quando eu for escolher aqui o algarismo para preencher a primeira casa, a das centenas, eu vou ter 5 possibilidades. Agora vamos supor que eu coloquei aqui o número 1 nessa primeira casa. Eu não posso mais usar ele aqui na segunda casa, nos das dezenas, porque eu tenho que ter algarismos distintos. Então, vão me restar aqui para as dezenas só 4 possibilidades. Digamos agora que eu usei aqui o número 4 nessa casa das dezenas e o 1 na casa das centenas. Eu não posso mais usar 1 nem 4 na casa das unidades. Então, vão me restar 3 possibilidades. Multiplicando, 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, eu vou ter 60 números possíveis de serem formados. Então, observa. Se eu formar esses números com 3 algarismos com repetição, eu posso formar 125 números. Se for sem repetição, eu só posso formar 60 números, ok? Bem, vamos para mais um exemplo. No exemplo número 5, nós temos o seguinte. Para responder a certo questionário, preenche-se o cartão apresentado a seguir, colocando-se um X em uma só resposta para cada questão. De quantas maneiras distintas pode-se responder a esse questionário? Então, vamos colocar aí na nossa tela o questionário da questão. Então, imagine que você tem um questionário e nesse questionário tem 5 questões. Você vai responder usando sim ou não. O que é que a gente observa? Para cada questão, a gente tem 2 possibilidades de escolha. Ou marca sim ou marca não. Como eu tenho 5 questões, esse meu problema tem 5 etapas, que é responder a primeira questão, depois a segunda, a terceira, a quarta e, por fim, a quinta. Então, vamos colocar aqui essas etapas na nossa tela. Para responder a primeira questão, ele tem 2 possibilidades, que é responder sim ou não. Para responder a segunda questão, mais 2 possibilidades. Para a terceira questão, mais 2. Para a quarta questão, mais 2 possibilidades. E para a quinta, mais 2, que é responder sim ou não.
Pelo princípio multiplicativo, eu tenho 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, essa pessoa tem 32 maneiras diferentes ou possibilidades para preencher esse cartão resposta, ok? Bem, galera, essa foi nossa primeira aula da série sobre análise combinatória. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, compartilha o nosso vídeo na rede social e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.